Meus amigos, a pandemia por coronavírus virou o assunto número 1 da saúde pública mundial. O Brasil não está fora desse contexto e nós começamos a diagnosticar casos, tanto vindo do exterior quanto casos autóctones. Em função dessa situação e da gravidade que essa pandemia pode assumir e suas consequências no nosso sistema de saúde pública, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, por intermédio da sua diretoria, resolveu se manifestar sobre o assunto. Fizemos uma reunião onde os diversos aspectos foram discutidos, desde o contágio pela infecção viral, seu período de incubação, as medidas preventivas e, sobretudo, o impacto sobre o sistema cardiovascular foram exaustivamente tratados pelos diretores da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu gostaria de externar o nosso posicionamento sobre o tema. O paciente portador de doença cardiovascular tem maior chance de se contaminar com o novo coronavírus, assim como apresenta maiores taxas de mortalidade associadas à doença. Dessa forma, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda 1. Estratificar ambulatorialmente os casos de acordo com a presença ou não de doença cardiovascular para, inclusive, priorizar cuidados e tratamento de acordo com os recursos disponíveis. 2. Intensificar os cuidados e as medidas de prevenção contra a infecção pelo novo coronavírus na população de pacientes portadores de doenças cardiovasculares, segundo as recomendações do Ministério da Saúde. 3. Em vistas ao conhecimento do envolvimento da enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, na fisiopatologia da infecção pelo coronavírus, especula-se que a modulação dessa via poderia ser uma alternativa a ser explorada no manejo desses pacientes. A utilização de fármacos, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina, ECA, e os bloqueadores de receptores da angiotensina, BRA, assim como o uso de tiazolidinodionas e de ibuprofeno, resultam em elevação dos níveis da ECA2. Os dados disponíveis até o momento alertam que os pacientes infectados com o novo coronavírus, que tenham diabetes ou hipertensão ou insuficiência cardíaca e estejam em uso de IECA ou BRA, devam ser acompanhados adequadamente. Em não havendo evidências definitivas a respeito da associação entre o uso desses fármacos e ao maior risco da doença, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda a avaliação individualizada do paciente em relação ao risco cardiovascular da suspensão dos fármacos versus o risco potencial de complicações da doença. 4. Que em pacientes sintomáticos com infecção suspeita ou confirmada, com doença cardiovascular prévia ou manifestando-se com descompensação cardíaca aguda ou nos portadores de forma grave da doença, o médico deva considerar monitorizar a função cardiovascular por meio da realização de ecocardiograma transtorácico com Doppler, monitorização eletrocardiográfica e a dosagem de biomarcadores como a troponina e o dímero D. 5. Que o cardiologista deva fazer parte do time de cuidados do paciente crítico, provendo auxílio na discussão e no tratamento do paciente em choque, inclusive na indicação e no manejo de suporte circulatório com oxigenação por membrana extracorpórea veno-arterial. 6. Considerar a estratégia hemodinâmica personalizada para o paciente cardiopata no manejo da forma grave da infecção, pelo risco aumentado de hipervolemia e de complicações da doença. 7. Que pacientes cardiopatas devam ser conduzidos de acordo com as atuais diretrizes vigentes, assegurando-se o melhor tratamento disponível para essas enfermidades crônicas. Além disso, considera fundamental que os pacientes portadores de doenças cardiovasculares se mantenham rigorosamente aderentes à dieta adequada, sono regular e à atividade física, evitando a exposição ao tabagismo e ao etilismo.
Por fim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, diante da pandemia atual pelo novo coronavírus, ressalta que é fundamental a adoção sistemática de todas as medidas preventivas recomendadas pelo Ministério da Saúde e reitera a busca precoce por assistência médica em caso de surgimento de sintomas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, com o compromisso que tem com o sistema de saúde do Brasil, está vigilante e sempre que houver novidades ou necessidade de atualização dessas recomendações, fará e comunicará a todos os cardiologistas, aos médicos e à sociedade em geral. Muito obrigado.